Esta é a Jéssica Coelho, uma jovem de 17 anos que mandou matar o próprio namorado. E tudo isto começou por causa de um telemóvel. Eu sou o Fábio Ferreira e isto é o Chá das Três. Vamos ao chá? Antes de começarmos, esta é uma história real, extremamente pesada. Se és sensível a este tipo de conteúdo, talvez este não seja o vídeo para ti. Este é o Jorge Valério, também conhecido por Tuxo, ou JJ. Nasceu a 11 de junho de 1992, em Luanda, na Angola. Tinha apenas 20 anos. Era estudante universitário, estava a seguir a gestão de recursos humanos. Gostava de música, frequentava estúdios, cantava. Era um jovem cheio de vida, com sonhos, com planos. Tinha amigos, tinha uma família e era muito acarinhado por todos à sua volta. Nada nele fazia prever o que estava prestes a acontecer. Jéssica Alexandra Alves Coelho nasceu a 12 de dezembro de 1995, em Lisboa, e tinha nacionalidade angolana. Na altura, Jéssica tinha apenas 17 anos. Filha de uma família com boas condições, estudante, uma jovem que perfora para se ter uma vida normal, sem sinais claros, sem histórico. Mas há histórias que começam muito antes do crime. Jorge e Jéssica namoravam há algum tempo, mas não era uma relação tranquila. Era marcada por discussões constantes, ciúmes, desconfiança. Segundo o que ficou provado em tribunal, Jorge começou a suspeitar que Jéssica o traía com outro rapaz. E isso foi o início da queda. As discussões aumentaram, a tensão cresceu e Jéssica queria terminar a relação, mas Jorge não aceitava. E aqui entra um detalhe que muda tudo: o telemóvel de Jorge. Segundo a acusação, Jorge tinha no telemóvel imagens íntimas de Jéssica e ameaçava que ia mostrar ao pai dela ou divulgar na internet. E isto, para a Jéssica, era impensável. Ela não queria só acabar a relação, queria apagar aquele problema de vez. E é aqui que tudo muda. Jéssica fala com alguém de confiança, o motorista da família, Manuel Lima Brabo, e faz-lhe um pedido: arranjar alguém para resolver o problema, alguém para tirar a vida a Jorge. Inicialmente o valor pedido era de 14 mil dólares, mas depois chegam ao acordo de 8 mil. 8 mil dólares pela vida de uma pessoa. O motorista entra então em contacto com outros homens. O plano começa a ser organizado. Pagamentos são feitos, encontros acontecem, tudo é planeado. Isto já não era só conversa, era real. Chegamos então à noite do crime, 29 de setembro de 2012. Jorge estava numa festa no bairro São Paulo, em Luanda. Uma noite normal, até que recebe uma chamada de Jéssica. Ela pede-lhe para ir ter com ela. E aqui há um momento importante, porque Jorge vai até lá a pensar que ainda podia resolver as coisas, falar com ela, terminar tudo de uma forma normal. Mas naquela noite, o que o esperava não era uma conversa. Jorge chega à casa de Jéssica, liga-lhe para dizer que já está à porta. E nesse momento, Jéssica faz outra chamada para o motorista e diz-lhe que o Jorge já chegou. Pouco depois, Jorge é abordado por homens armados. Apontam-lhe uma arma e exigem o telemóvel. Ele entrega, sem resistência, mas não fica por aí. É forçado a entrar num carro e Jorge é levado para uma zona isolada, nas imediações do estádio 11 de novembro. E ali tudo acontece. Segundo o que ficou descrito no processo, tentam disparar, mas a arma falha. Amarram-no e Jorge implora. Pede para não lhe fazerem mal. Diz que o pai pode pagar, mas não resulta. Jorge ainda tenta fugir, consegue libertar-se por um momento, mas é apanhado outra vez e acaba por ser agredido brutalmente, até infelizmente perder a sua vida. Dias depois, o corpo é encontrado nas imediações do estádio. O estado era tão grave que a família não conseguiu reconhecê-lo diretamente. Foi identificado pela roupa, pelo cinto e pelos ténis. No início, as suspeitas não recaem logo sobre Jéssica. Há outro nome, Adilson Monteiro, um jovem com quem Jorge já tinha conflitos. Há mensagens suspeitas, há tensão anterior e durante algum tempo acredita-se que foi ele. A família exige respostas, há revolta, há protestos. O caso ganha atenção e torna-se mediático em Angola. E Jéssica pensava que talvez se tinha safado do crime. Havia um suspeito e ninguém pensava nela. Mas há algo que não bate certo. É aqui que o caso muda completamente. A polícia começa a analisar registros telefónicos, chamadas, mensagens, e há um detalhe que levanta suspeitas.
Na noite do desaparecimento, Jéssica esteve em contacto constantemente com o motorista, Manuel Lima Brabo, chamadas antes, chamadas depois, demasiadas chamadas para ser coincidência. O motorista é chamado para interrogatório e no início nega tudo, como todos os outros, mas depois quebra. Manuel Lima Brabo confessa e conta tudo, que foi contactado por Jéssica, que ela estava desesperada, que queria resolver o problema. O problema era o telemóvel e que foi ele quem tratou de arranjar os homens para executar o plano. Com essa confissão, tudo começa a encaixar. As chamadas, os encontros, o dinheiro e principalmente a armadilha. Fica claro que Jorge não foi atacado ao acaso, foi atraído para um local onde já estavam à espera dele. A polícia avança e começa a deter os envolvidos. E pau! Jéssica Coelho é detida. Manuel Lima Brabo, o motorista, também é detido. Assim como todos os outros envolvidos. João Manuel Mateus, Vítor Nsumbo Balmiro e António Niati. O caso chega a tribunal. A acusação apresenta um cenário claro. O crime foi planeado, a motivação era pessoal e a execução foi organizada. Segundo o Ministério Público, Jéssica mandou matar Jorge para recuperar o telemóvel e eliminar o problema. Mas do outro lado, a defesa reage. Jéssica nega tudo, diz que não tinha motivos para mandar matar Jorge e o motorista afirma em tribunal que as declarações que fez foram dadas sob pressão. E aqui há outro momento importante, porque Jéssica pode ter acreditado que tudo terminava ali, que ao eliminar o problema nunca se iria descobrir, mas a verdade acabou por aparecer. Depois de meses de julgamento, chega a decisão e Jéssica Alexandra Alves Coelho é condenada a 7 anos e 1 mês de prisão. Manuel Lima Brabo é condenado a 21 anos e 1 mês. João Manuel Mateus é condenado a 21 anos e 1 mês. Vítor Nsumbo Balmiro é condenado a 21 anos e 1 mês. E António Niati é condenado a 21 anos e 1 mês. E ainda, todos exceto um dos envolvidos são obrigados a indemnizar a família em 7 milhões de kwanzas. Mas a sentença não acalma tudo, pelo contrário, gera revolta, porque há uma pergunta que fica no ar. Como é que a Jéssica, a pessoa que mandou tirar a vida ao Jorge, recebe menos pena do que os executores? E a resposta está na lei. Jéssica tinha apenas 17 anos. E segundo a lei angolana, um menor não pode ser condenado a mais de 8 anos de prisão. Ou seja, mesmo sendo considerada culpada e a que mandou tirar a vida de Jorge, a pena tinha um limite. Mas o caso não termina aqui. Há recursos, há decisões contestadas, há libertações. Em certos momentos, Jéssica chega a aguardar decisões em liberdade, e isso fica atravessado na família de Jorge. A família nunca ficou em silêncio, sempre quis justiça, sempre levantou dúvidas sobre o processo, sobre as decisões, sobre o desfecho. E há uma sensação que nunca desapareceu, a de que algo não ficou completamente resolvido. Com o tempo, Jéssica sai da prisão e, segundo várias informações, terá deixado o país, passando a viver fora de Angola. E até hoje, o seu paradeiro exato não é totalmente claro. Este caso marcou Angola, porque não foi só um crime, foi uma relação que acabou em tragédia, um plano frio, uma morte brutal e uma justiça que muitos questionaram. Mas esta história não é só sobre um crime, é sobre até onde alguém pode ir por desespero, é sobre o que acontece quando o medo, a pressão e a imagem falam mais alto do que a razão. Porque tudo começou com um problema que podia ter sido resolvido de outra forma e terminou com um jovem de 20 anos sem vida. E talvez, se naquela noite ele não tivesse atendido aquela chamada, se tivesse decidido não ir, talvez o Jorge Valério ainda estivesse aqui hoje. O chá está servido.